Olá, amigos e amigas do cooperativismo. Estamos de volta mais uma vez com Conversa com JC. Hoje, dia 8 de julho de 2020, uma quarta-feira, quando nós teremos uma aprazível conversa com um dos líderes, um dos dirigentes das nossas organizações de cúpula, mais voltada para a questão da educação, para a questão dos eventos, que é a Confebras. Nós estaremos conversando com o senhor Kedson Macedo. Seja muito bem-vindo você que está aqui conosco. Eu sempre peço, desde o início, se está gostando do canal, dos vários vídeos aqui publicados com dirigentes, com técnicos do cooperativismo brasileiro, por favor, se inscreva no canal. Isso acaba nos ajudando, isso acaba nos dando força, com certeza. Gostando da entrevista, também clica na mãozinha, dá um like e deixa o registro e inclusive seus comentários. Os comentários de vocês é que ajudam, nos norteiam para que a gente escolha os convidados que aqui vão estar conosco nos próximos vídeos. Muito obrigado antecipadamente a você. Bem, voltando para o nosso convidado de hoje, o senhor Kedson Macedo, presidente da Confebras, executivo da Cooperforte. Ele vai conversar conosco um pouquinho sobre o cooperativismo, para onde está indo, a questão dos eventos, de que maneira que a Confebras se insere no Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Muito obrigado por estar conosco, Kedson. A gente sabe aí, dos seus afazeres, é um homem muito ocupado em função é multitarefa, é executivo de uma instituição, é executivo e da mesma maneira coordenador do órgão executivo estratégico da Confebras. Muito obrigado por estar conosco. Eu te passo a palavra e peço para já, nas suas palavras iniciais, dar um overview, uma visão geral para as pessoas que conosco estão no canal, de quem é Kedson Macedo, Qual que é a sua trajetória, de que maneira encontrou o crédito cooperativista ou o cooperativismo de maneira geral. Muito obrigado por estar conosco, Kedson. Zé Carlos, é uma grande satisfação estar participando aqui contigo desse bate-papo, aqui no teu canal, onde já grandes lideranças do cooperativismo e o cooperativismo de crédito também passaram, externando as suas posições sobre o cooperativismo, sobre o cooperativismo de crédito, sobre os horizontes, e sobre os grandes desafios que nós temos aí pela frente. Eu sou um trabalhador de primeira ordem, eu sempre me defini isso. Meu pai sempre falava que era um trabalhador e eu me orgulho muito disso. Eu sou nascido em Brasília, meu pai foi pioneiro aqui na cidade, moro em Brasília atualmente, já morei em outros estados, mas atualmente moro em Brasília, estou radicado aqui com a minha família. Trabalhei muitos anos no Banco do Brasil, por 30 anos trabalhei no Banco do Brasil, em diversas áreas, área financeira, área de marketing, área de varejo, e sou um apaixonado pelo cooperativismo, descobri o cooperativismo no Banco do Brasil. A última área que trabalhei no Banco do Brasil foi na diretoria de micro e pequena empresa, onde eu tive a oportunidade de estruturar essa área no Banco do Brasil. E lá nós criamos, à época, uma estrutura dedicada às cooperativas em geral, com faturamento até 100 milhões de reais, que era o varejo das cooperativas. E ali traçamos uma estratégia inédita no Banco do Brasil para esse segmento, que envolvia, logicamente, atendimento diferenciado, produtos e serviços diferenciados. Lá nós criamos as famosas contas espelho, tudo isso aí, para dar justamente um incentivo ao cooperativismo e ao cooperativismo de crédito também, aquela época, isso há mais de 20 anos atrás. Como eu falei, lá na diretoria de micro e pequena empresa, que foi essa diretoria que tinha essa área responsável pelo cooperativismo, que atendia o cooperativismo, a gente se apaixonou por esse movimento, por esse modelo de negócio que é tão peculiar. E, ao sair do banco, aposentado, depois de 30 anos de serviço, eu fui convidado, à época, pelo Dr. Zé Valdir, que era o presidente da Cooperforte, para ser o diretor executivo da cooperativa.
E já estou aqui, agora dia 29 de junho, fez 11 anos. Né? Estamos aqui apaixonados, trabalhando bastante. A Cooperforte é uma cooperativa diferente, é um benchmark para o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo aqui no Brasil, que é uma cooperativa digital, a gente chama de uma Coopetec, quer dizer, todos os negócios dela são através de meios digitais, desde a associação até o empréstimo, pagamento e segmento. Né? Então, é uma experiência muito interessante, que acrescentou muito na minha vida e que eu trouxe também muito da minha bagagem, né? Eu adquirido no varejo do Banco do Brasil durante muitos anos. Né? E outra característica que eu também gosto muito de ressaltar, quando pergunto quem é o Kedson, como é que ele chegou até aqui, eu sempre falo que eu sou um apaixonado também por estudar. Eu estou com 61 anos e ano passado eu tive a honra de ser formado pela Fundação Dom Cabral no MBA de executivos, onde tinha 62 pessoas lá, todos mais jovens, eu era o vovô da turma, mas foi uma experiência fantástica, onde eu aprendi muito, onde eu reciclei o meu mindset, reciclei a minha forma de ver o meio empresarial e passei a acreditar muito mais ainda no Brasil, nas lideranças jovens do Brasil. Eu tenho certeza que, acho que pelo exemplo daquelas pessoas com quem eu convivi lá durante 2 anos e meio, o Brasil é fértil em competência, em capacidade, em inteligência, e nós estamos aqui para contribuir no seio do cooperativismo e especialmente no cooperativismo de crédito. Então, Kedson é essa pessoa e, sobretudo, alguém que acredita muito no cooperativismo como um modelo de negócio. Eu sempre falo o seguinte: cooperativismo tem todos os benefícios dos sistemas econômicos, como o capitalismo e como o socialismo, mas é melhor de todos, porque ele fica justamente no meio desses dois sistemas econômicos, mas com uma característica muito especial. O cooperativismo é um sistema econômico que efetivamente foca as pessoas. Ele é feito pelas pessoas. Ele não é feito pelo lucro ou pelo capital, como é o capitalismo. Ele não é feito pelo Estado, como é o socialismo, como é o comunismo. Ele é um modelo econômico que preza, né, pelas pessoas, que valoriza as pessoas, que tem como interesse principal a prosperidade e a felicidade das pessoas. Então, é aqui que eu estou, é isso que eu quero fazer. E ainda respeitamos as leis de mercado, a propriedade, né? Apesar de ter o componente social como a bandeira que está à frente, de maneira nenhuma o cooperativismo, especialmente esse cooperativismo contemporâneo, né, com o qual a gente trabalha, ele passa em cima daquilo que são as regras de mercado e por isso é tão respeitado, né, Kedson? É verdade. E veja o seguinte: hoje nós estamos na chamada era da colaboração. Né? Então, você tem movimentos aí como o capitalismo consciente, você tem a economia compartilhada, esses movimentos, né, que nasceram na Europa, nasceram na Ásia, nos Estados Unidos, e que todos eles convergem. Se você avaliar onde está o cerne, os valores e princípios, eles todos convergem para os princípios e valores do cooperativismo. Sim. Né? Então, nós estamos falando em cooperar, nós estamos falando em participação democrática, nós estamos falando em dar importância para a coletividade, para o coletivo, em detrimento até do pessoal, do individual. Né? Nós estamos falando na geração de valor, né, em detrimento do lucro por si só. Né? Então, nós temos vários princípios do cooperativismo que encaixam muito bem nesse momento que nós estamos vivendo na história da humanidade. Então, eu acredito muito que o cooperativismo é essa grande resposta, né, na organização humana para prosperar, e prosperar sendo feliz. Né? Hoje nós temos muitas oportunidades de ser feliz, né, e podemos escolher. O cooperativismo é aquela que traz na minha opinião, a maior felicidade, porque além de você trabalhar para você ser feliz, você torna as outras pessoas também felizes.
porque as cooperativas são sociedades de pessoas. E as pessoas, dentro de uma cooperativa, elas crescem sempre juntas, né? Coletivamente, né? Entregando e gerando valor uma para si, uma para outros, né? Então, isso é uma coisa fantástica, né? Então, a gente é apaixonado por esse movimento e, logicamente, quer fazer mais o que, na experiência acumulada, o que pudermos fazer para prosperar aqui no Brasil, onde nós temos ainda muitas regiões que precisam ouvir esse clamor do cooperativismo. Legal. A Confebras. Tu és hoje o presidente do Conselho de Administração da Confebras, com também funções executivas. Eu gostaria que você explicasse um pouco, né, para o nosso público a Confebras. O que é a Confebras? É uma confederação. Mas quando a gente fala de confederação de cooperativa, a gente acaba sendo remetido para a 5764, que fala que uma confederação é, na realidade, uma instituição que é formada a partir de 3 centrais ou federações. Quando a gente vai para o site da Confebras, ela tem uma imensidão de cooperativas singulares que são afiliadas a ela. Ou seja, apesar de uma confederação que tem o seu peso, tem grandes eventos aí e algumas atividades, inclusive de educação, sob a sua responsabilidade, explica para a gente um pouquinho de que forma é essa formatação da Confebras. Bom, é importante, mas para nós chegarmos na Confebras, no papel da Confebras dentro do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, é importante que a gente tenha um panorama do que é o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo hoje, né? Nós estamos falando de um universo aí de 901, segundo dados recentes do Banco Central, 901 entes cooperativos, né, que se integram esse Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, dos quais 860 são cooperativas singulares, são a base do sistema, né? Nós temos 34 centrais cooperativas, nós temos 5 confederações, né? Dentre elas a Confebras, e nós temos 2 bancos cooperativos. Correto. No Brasil, a peculiaridade do cooperativismo de crédito, ele se organiza em sistemas realizados, na sua maioria, né? Nós temos aí o sistema Sicredi, o sistema Sicobi, de terceiro nível, né? Os sistemas de terceiro nível é aqueles que têm, na base, cooperativas singulares, depois cooperativas centrais, e depois cooperativas de confederações, né? Esses de 3 níveis, nos quais se destacam o Sicredi, o Sicobi, a Unicred e o Cressol. Sim. Eles são, hoje, os grandes propulsores do cooperativismo de crédito no Brasil. Mas nós temos também sistemas de 2 níveis que vêm crescendo fortemente. Os sistemas de 2 níveis têm as cooperativas singulares na base, e tem as centrais que fazem o papel das confederações. Então, são 2 níveis apenas. E nós temos, por exemplo, o sistema o sistema Airos, lá em Santa Catarina, o sistema Credicis, lá em Rondônia, que faz um trabalho fantástico lá na região norte do país, que é tão carente, né, de agentes produtivos e financeiros. Então, o Credicis faz esse papel lá. Nós temos a Uniprime, nós temos e outros sistemas. E temos também, José Carlos, 213 cooperativas que nós chamamos de singulares, independentes, né? Das quais, inclusive, a Coperforte, da qual eu sou diretor executivo, é uma cooperativa independente. Como eu falei, nós temos 5 confederações hoje dentro do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Nós temos o Sicobi, o Sicredi, que são cooperativas de crédito, que são confederações, desculpe. São sistemas confederativos, ou cooperativos de 3 níveis, que têm como característica os negócios, né? Então, eles são sistemas onde todos os negócios financeiros estão embarcados nesses sistemas. E nós temos 2 cooperativas, confederações cooperativas chamadas de serviços, que é a Cressol e a Unicred, e nós temos a Confebras, que é uma cooperativa que é peculiar, embora ela esteja enquadrada no ponto de vista legal, porque ela também é formada de
de centrais, mas ela também tem confederações afiliadas, como é o caso da Unicred e da Cressol, e tem também cooperativas singulares afiliadas, né? O que a torna compatível com a legislação é a filiação das centrais. As demais são afiliados que sustentam e apoiam a Confebras, né? A Confebras hoje ela é uma instituição reconhecida pelo mercado, até porque nós estamos fazendo 34 anos de serviços prestados ao cooperativismo de crédito no Brasil. Ela foi fundada em 1º de novembro de 1986. Né? Ano que vem nós vamos fazer um ano festivo aí pelos 35 anos da entidade. Né? E ela tem um propósito muito claro, objetivo e preciso. Né? Ela tem o propósito maior de fortalecer institucionalmente o movimento cooperativo de crédito no Brasil e apoiar o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Para isso, o que ela faz? Ela forma liderança pela educação. Né? Então, o nosso objetivo, ao termos o objetivo preciso de fortalecer o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, nós fortalecemos através de educação, né? De troca de boas práticas, facilitar a troca de boas práticas. Correto. E, principalmente, né, levando conteúdos e comunicação à população brasileira, à sociedade brasileira, para conhecer ainda mais o cooperativismo de crédito no Brasil e os seus benefícios. Então, é uma confederação que está sediada em Brasília. Nós temos aí uma equipe muito guerreira, mas muito pequena, de em torno de 10 funcionários, né? E articulamos tudo isso, né? Logicamente, em cima de parcerias que nós temos, principalmente junto à OCB, ao Conselho Consultivo do Ramo Crédito, o CECO, que é ligado à OCB. Né? Nós temos parcerias fortes com o Fundo do Cooperativo de Crédito, o FGCOP, né? E também temos uma parceria muito forte, um acordo operacional, até que, aliás, só a Cooperforte, a OCB e a FEBRABAN têm esse acordo com o Banco Central. É um acordo operacional para que todas as informações geradas no seio da Confebras sejam disponibilizadas ao Banco Central para o seu birô lá em relação às informações do cooperativo de crédito, mas também contamos com o pessoal do Banco Central nos nossos eventos, nos nossos painéis educativos, nas nossas lives. Então, há toda uma troca importante de experiências e de conteúdo entre nós e o pessoal do Banco Central. Por isso foi assinado, há 2 anos atrás, na minha gestão, esse acordo operacional com o Banco Central, e tem sido muito útil para o cooperativismo de crédito no Brasil. Bom, nós podemos também falar um pouquinho dos produtos e serviços que a Confebras entrega para os seus afiliados, seus associados. O que você acha? Ok, eu acho legal. Só queria te fazer uma pergunta antes, até para fazer uma ligação. Pode ser? Pode ser, lógico. Eu andei dando uma olhada no site da Confebras, né, e assim como várias organizações cooperativistas de peso, o site traz algumas informações muito interessantes. Uma delas é um histórico de maneira muito resumida, mas ao ser resumido, e é bom assim mesmo, porque as pessoas não têm muito tempo para ficar lendo, desde os babilônicos até os tempos atuais, uma linha do tempo do cooperativismo, demonstrando que o cooperativismo, ou a ação cooperativa, sempre esteve presente na gênese, no comportamento do ser humano. Ao estar no comportamento, logicamente está na gênese, principalmente nos momentos de dificuldade. Tem uma frase muito interessante que está lá no site da Confebras, que é do Gromoslav Miladenats, que diz que o espírito da cooperativa é profundamente humano. Vamos encontrá-lo em todas as sociedades, mesmo nas mais primitivas. Legal. Você disse agora mesmo uma coisa muito interessante, Edson, da importância dos princípios cooperativistas.
Eu costumo dizer, né, eu convivo muito ministrando aulas, treinamento, discutindo com pessoas do mercado sobre governança. Para mim, os princípios cooperativistas são uma verdadeira aula de governança. Por mais que a governança contemporânea avance do ponto de vista de estudos e tenha avançado muito, quanto mais eu estudo a governança corporativa, mais eu me convenço de que os princípios realmente são uma verdadeira aula de governança. No entanto, a gente tem um grande desafio, que é conviver uma instituição de doutrina como é o cooperativismo ou as cooperativas, uma instituição que é ética como são as cooperativas, e um mundo do mercado onde a concorrência é uma coisa brutal e muitas vezes leva pessoas, inclusive, para fazer coisas que vêm totalmente contra aquilo que seria a doutrina cooperativista, a ética cooperativista. Como é que você é um dos nossos grandes líderes, discute com as lideranças, está entendendo para onde que o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo está indo, vendo o lado do Banco Central, né, do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central como supervisor, o lado dos grandes sistemas cooperativistas de crédito, como você mesmo já citou aqui. Como que você está entendendo que as cooperativas, apesar de estarem num mundo onde a concorrência é brutal e a concorrência empurra para práticas, às vezes, até meio complicadas, mas como que as cooperativas estão conseguindo realmente se colocar e mostrar que elas são diferentes? Essa pergunta é muito interessante. E você começou essa sua explanação com fatos que são extremamente humanos, né? Nós, por exemplo, acreditamos que o espírito colaboracionista, cooperativista, está inserido na alma do ser humano, né? Você citou aí o que existe lá no nosso site. É interessante quando você vai fazer uma pesquisa e você vê que desde lá dos povos babilônicos, desde a antiga Grécia, passando por Roma, os povos germânicos, eles já tinham sentimentos, estruturas na sua composição como sociedade, como núcleo social, que levava à associação, ao cooperativismo, à troca da ajuda mútua, né? Então, cooperar é inerente ao ser humano. Então, é fundamental. O cooperativismo ele está inserido no mundo, ele é uma atividade humana, né, econômica humana, né, mas ele justamente predomina no mundo inteiro, e aqui eu estou falando do cooperativismo como um todo, não do cooperativismo de crédito, mas que está inserido nesse contexto também, mas o cooperativismo ele é um movimento bem-sucedido no mundo inteiro, porque ele tem essa essência do cooperar, a essência que é do ser humano, né? Onde as pessoas cooperam através da solidariedade. O cooperativismo, como um todo, hoje congrega no mundo mais de 1,2 bilhão de pessoas, né? 15% da população mundial hoje é cooperativada. E eu estou falando aqui nas cooperativas de crédito, de produção, de ensino, né? dos diversos ramos das cooperativas. Os países economicamente mais avançados do mundo, eles têm na sua base, né, de sustentação econômica o cooperativismo. Eu cito aqui o caso da Alemanha, por exemplo. Você vai na Alemanha, você vê grandes empreendimentos. Eu vou citar aqui a questão do cooperativismo de crédito. 20% da população alemã é vinculada a uma cooperativa de crédito. Você vai lá, a Alemanha superou o seu desafio, por exemplo, energético, através das cooperativas de energia solar, né? Então, você vê que esses movimentos, esse movimento é extremamente enraizado por todo o mundo. 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 mil pessoas, desculpe, 2 milhões e meio entidades cooperativas existem no mundo inteiro. Então, está presente em mais de 120 países, né? Então, no Brasil, essa realidade não é diferente. O cooperativismo no Brasil ele tem números fantásticos. 11% do PIB brasileiro ele é
advindo das atividades econômicas de cooperativas, né? Produção, crédito, ensino. 48% da produção rural brasileira são feitas por cooperativas rurais, né? 50 bilhões anuais de exportação advém. Então, é um movimento extremamente sólido, extremamente importante. E mesmo no mundo capitalista, onde o capitalismo predomina, mesmo no Brasil, onde o capitalismo predomina também, né, esse movimento, né, traz vantagens econômicas para os seus cooperados. Você vê os estados de maior IDH no Brasil, vou citar aqui Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né, São Paulo, e Rondônia, Rondônia, né? Esses estados têm na sua base cooperativas de crédito. Lógico que as cooperativas de crédito, desculpe, as cooperativas em geral, e também cooperativas de crédito. Então, mesmo inserido no mercado, as cooperativas conseguem dar uma resposta econômica, uma resposta de negócio compatível com a lucratividade, com a rentabilidade dos negócios. Por quê? Porque os princípios do cooperativismo, eles, de certa forma, protegem o negócio. Olha só, são negócios de livre adesão e voluntário. Quer dizer, quem está numa empresa cooperativa está lá porque quer, ele não está obrigado, ele não está com a faca no pescoço, ele é voluntário, ele está lá contribuindo, né? Com o seu trabalho, com o seu capital, né? As cooperativas têm gestão democrática. Quais empresas do Brasil, em geral, têm gestão democrática? Tem um que manda, os outros obedecem. Nas cooperativas não é assim. Existe uma gestão democrática, as assembleias que elegem a governança, e elas precisam praticar a democracia, porque senão não vão para frente, né? O princípio da participação econômica. Olha só, por que uma cooperativa de crédito, às vezes, consegue ter muito mais êxito do que uma empresa? Porque todos os sócios de uma cooperativa de crédito comparecem com o seu recurso. Então, o recurso da cooperativa é o recurso de todos, não é o recurso só de alguns ou de um outro, não é o recurso de todos. Então, eu também trabalho para rentabilizar aquela participação econômica que eu coloquei naquele negócio, né? São negócios com autonomia, com independência, né? São negócios que prezam a formação das suas pessoas, a educação das suas pessoas, né? São negócios que tendem a ser trabalhados de forma intercooperacional, ou seja, eu tenho uma predisposição, né, para colaboração, para buscar negócios com a cooperativa que está do lado, ou com a empresa que quer nos ajudar do outro. Então, eu tenho essa, na minha filosofia de negócio, eu tenho essa abertura para a intercooperação, para a troca de ideias, né? E, principalmente, por que o cooperativismo se dá tão bem num ambiente de negócio capitalista ou socialista, mas por que se dá tão bem? Porque ele foca na comunidade. O desenvolvimento local para o cooperativismo é um dos principais indicadores do seu sucesso. Então, o cooperativismo ele tem a cumplicidade da sua comunidade. Então, lá, você vai no Paraná, por exemplo, ali em Maringá, nas grandes cooperativas, né, você vê que os produtores rurais, as cidades se irmanam em torno daquela cooperativa, porque aquele é o grande negócio, é o negócio que gera riqueza, é o negócio que gera satisfação, é o negócio que gera orgulho para a sua comunidade. Então, diante desse quadro, né, um negócio cooperativo ele tem muitos benefícios, né, muitas questões que vão além da própria questão financeira ou negocial e que embasam e que sustentam esses negócios. Sim. Não sei se respondi a tua questão. Não, eu acho que isso não é filosofal, não. Tá? Isso é provado, inclusive, por estudos. Eu queria aproveitar aqui, eu sei que eu estou me alongando. Tem problema, não. Eu tenho um dado aqui que é fundamental. Recentemente, a comprovar isso que eu falei,
porque às vezes a gente fala, você está filosofando, você é apaixonado e tudo. Não, vamos colocar em números, em estudos feitos por entidades idôneas, né? E vamos pegar o cooperativismo de crédito, a atuação do cooperativismo de crédito no Brasil. Nós sempre tivemos dúvida, né, da efetividade dessa atuação, como é que a gente poderia traduzir isso em números, né, até para dizer que sustentar essa nossa paixão, né? Recentemente, o Instituto FIPE, que é um instituto muito abalizado no Brasil, né, fez um estudo sobre a atuação das cooperativas de crédito no Brasil. O estudo foi solicitado pelo Sicredi, não é? Exatamente. Vamos dar o crédito para o Sicredi, né? Já que foi organizado pelo Sicredi e até sobre vamos dizer assim, todos nós entendíamos a necessidade, o Sicredi, com a sua benevolência, né, e recursos, que o Sicredi é um sistema muito bem sucedido e tem recursos para organizar e patrocinar um estudo dessa grandeza, né? Foi lá e patrocinou esse estudo junto à FIP. Tem dados fantásticos nesse estudo. Por exemplo, as comunidades onde as cooperativas de crédito atuam, né, têm o seu PIB maior em 5,6% do que outras comunidades. O PIB per capita é maior, quase 6%. Isso em média, né? Porque você tem os desvios onde ele é muito superior. Exatamente. Se você pegar estados como Santa Catarina, eu tenho certeza que esse PIB é muito maior, esse PIB per capita, né? Essas comunidades, anualmente, produzem e geram mais de 6% de empregos formais. Olha só, presente cooperativa, né? A renda dessas pessoas, né, é muito maior se comparada com a renda de outras comunidades onde não há cooperativas. O salário médio dessas pessoas, né, dessas comunidades onde há cooperativas, é 1% maior do que em outras comunidades, né? Essas comunidades tendem a ter quase 20% a mais de empreendimentos formais, né? As pessoas são estimuladas pela presença de cooperativas a empreender, né? A colaborar com o tecido econômico e social da sua comunidade, né? E os dados mais importantes, para cada R$1 de crédito disponibilizado por uma cooperativa, né, se produz naquela comunidade R$2,45 de renda, né? E para cada 35 mil de crédito disponibilizado, concedido pela cooperativa, se gera um emprego. Então, você vê, os empreendimentos cooperativos e as cooperativas de crédito também, elas têm um papel fundamental, crucial na organização e no desenvolvimento das comunidades. E é isso que nós estamos oferecendo ao Brasil inteiro. Logicamente que nós temos regiões do Brasil onde o cooperativismo está sedimentado, enraizado, e como é o caso do sul do país, onde os 3 estados têm cooperativas pujantes, né? Como eu falei aqui, que tem uma participação enorme no PIB nacional. Sim. Mas nós temos estados como o Nordeste, como o Norte, por exemplo, que precisam ainda do incentivo até do movimento cooperativista, das lideranças governamentais, dos parlamentares e tudo, para que o cooperativismo chegue no Nordeste e possa fazer também a diferença. Sim. Você já trabalhou em banco, né? Mais de 30 anos no Banco do Brasil. Eu vim de banco também, comecei a minha vida profissional aos 18 anos numa instituição bancária, então acho que nós dois aqui respeitamos e muito a instituição bancária. E sabemos, né, da importância dela. No entanto, ao tratar de cooperativismo, decreto, mercado financeiro como um todo, além de todos esses benefícios que você está citando, e que são importantíssimos, estão num documento, né, da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, da FIP, é um instituto de peso, né, não é uma brincadeira, né, é muito sério. E se a gente pegar as últimas crises, o Brasil vem, assim como o mundo, saindo de crise após crise. E em todas as crises, as instituições não cooperativas que atuam no mercado financeiro tiveram lucro maior em cima de lucro maior trimestre após trimestre.
Ou seja, à medida que a comunidade investe numa cooperativa, e vamos aqui nos focar no caso, no ramo crédito, a comunidade ainda está deixando isso, logicamente, é que acaba gerando todos esses, é um dos quesitos que leva a esses benefícios que você acaba de citar, né? Ao invés de estar transferindo riqueza, né, para a instituição bancária, por exemplo, ou financeira de maneira geral, ela está pagando menos para a cooperativa, de maneira geral, historicamente, é essa a realidade, e ainda está tendo retorno em termos de investimento que a instituição faz na comunidade, na tecnologia própria para prestar serviços, e está tendo retorno também à medida que as sobras são devolvidas aos cooperados para, em assembleia, decidir o que fazer com aquilo. Sobras na cooperativa é aquilo que seria lucro na instituição não cooperativa, né? Eu queria que você comentasse isso um pouco também, Keynes. Sim, eu acho que essa tua explanação é perfeitamente atual, né? Nós temos no Brasil uma grande concentração bancária, né? O sistema, ele, apesar de todos os esforços do Banco Central do Brasil, isso é um reconhecimento que nós temos que fazer, né? Que recentemente liberou a legislação, né? E deu mais capacidade operacional para as cooperativas de crédito, para as fintechs, para os bancos digitais, justamente buscando desconcentrar esse mercado, que é muito forte, que é muito centrado nos bancos privados, Bradesco, Itaú, Santander, e nos bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, né? Então, a atuação das cooperativas é cada vez mais importante nesse cenário de desconcentração. Correto. As cooperativas têm crescido a taxas anuais bastante interessantes, embora elas possuam pequena parcela do sistema financeiro nacional. Mas, por exemplo, vou citar aqui, ano passado, a carteira de crédito das cooperativas cresceu 25%. Carteira de crédito para pessoa física e pessoa jurídica. Enquanto que o sistema tradicional bancário cresceu 5%. Então, são discrepâncias que o Banco Central, logicamente, olha e vê nas cooperativas uma oportunidade, né, de desconcentração, de inclusão bancária, de cidadania financeira. Então, como você mesmo falou, eu sou oriundo do Banco do Brasil e eu sou muito saudoso quando, na época que o Banco do Brasil era o Banco do Desenvolvimento brasileiro, né? O Banco do Brasil, e eu fui superintendente regional do Banco do Brasil, foi dentre os vários cargos que eu tive no banco, eu fui superintendente regional do banco lá no Rio Grande do Sul, na região de Canoas, e eu era muito empolgado com aquele trabalho que o banco fazia. O banco era você visitava aquelas grandes empresas lá, Casaleia, Gerdau, e você ia olhar a história das empresas, estava lá. O primeiro financiamento foi feito pelo Banco do Brasil. Uhum. Né? Então, o banco foi responsável, à época, né, por grandes empresas nacionais que são responsáveis pela sustentação da economia brasileira no 8º lugar dentre as economias mundiais. 8º, 9º, 10º. Mas um ranking respeitável o Brasil tinha e tem em relação à sua economia, né? Os bancos brasileiros, infelizmente, isso é uma avaliação minha, não é da Confebras, é minha, né? Foram perdendo esse papel de desenvolvimentista em relação ao país. Se perdeu vamos dizer assim, essa ousadia, né, de investir naqueles negócios que são emergentes, naquelas ideias, nas comunidades, né, onde é necessário fincar o seu povo ali naquela região, né? O Banco do Brasil, os bancos privados saíram primeiro das pequenas e médias comunidades, fecharam as suas agências, até por conta da evolução da questão do digital, né? Hoje as pessoas são atendidas da capital, quem mora no interior, né?
Aliás, esse é um grande diferencial das cooperativas, né? As cooperativas têm ainda uma presença muito local, né? E atendem olho no olho, face to face, as pessoas. Mas os bancos privados saíram, até porque se concentraram muito, saíram dessa responsabilidade de desenvolvimento local, saíram das pequenas e médias comunidades. Depois, o Banco do Brasil, né, através de uma estratégia interna lá, também foi fechando algumas agências e deixando de cumprir e prestar aquele papel desenvolvimentista na sua comunidade, né? Eu sou da época, Zé Carlos, que você chegava numa cidade do interior, você na pracinha você tinha 3 prédios: a prefeitura, a igreja e uma agência do Banco do Brasil, né? E que as meninas não podiam casar com o padre e almejavam ser namorada ou do prefeito, ou do filho do prefeito, e do gerente do Banco do Brasil. Ser gerente do Banco do Brasil era muito melhor que ser juiz. Exatamente. Eu nem citei o fórum local, né, nessa pracinha, porque não existia. Então, era uma peculiaridade, e dada a importância que o banco tinha no desenvolvimento das comunidades, né, no desenvolvimento dos municípios, aí se incentivava o artesanato, né, aquela produtividade local, né? Então, hoje não existe mais isso, nem os bancos oficiais cumprem esse papel, né? Que é o Caixa Econômica e o Banco do Brasil hoje tem as suas estratégias mais voltadas para os centros urbanos, para as grandes empresas, né? Para os grandes aplicadores, para os grandes clientes, e deixaram, né, de lado Sim. o povo brasileiro. Olha só o que essa questão do auxílio emergencial trouxe para a nossa consciência avaliar e ver o que a gente pode fazer. Mais de 106 milhões de brasileiros se inscreveram, se cadastraram no auxílio emergencial. Em torno de 60 conseguiram o crédito. Olha só que coisa impressionante, né? Mais de 50% da população brasileira não é bancarizada, né? Olha só quanto prejuízo que esse movimento bancário trouxe para a nação, né? As pessoas não têm nem a cidadania financeira de ter uma conta num banco. Então, aí entram as cooperativas de crédito, um esforço grande, né, crescente. As cooperativas de crédito hoje têm 12 milhões de associados em todo o país, né? Nós estamos crescendo a taxas volumosas, mas ainda é pouco, é 5% da população brasileira, um pouquinho mais 5%, 6%. Então, nós precisamos ainda tornar esse movimento efetivamente nacional, né? E com uma resposta contracíclica a essa questão dos bancos tradicionais, da banca tradicional. Eu falo muito disso. As cooperativas de crédito são realmente uma solução, porque eu, por exemplo, tenho esse sonho, né? A Confebras, uma das atividades importantes que a Confebras propicia é o intercâmbio de lideranças para o exterior, onde nós vamos visitar grandes centros cooperativistas do mundo. Eu já participei em evento desse da Confebras. Pois é. Então, nós vamos a vários países que têm o cooperativismo na sua alma, né? Como é a Alemanha, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, o Canadá, né? Então, países... Você chega na Alemanha... Quando eu cheguei na Alemanha, eu fui visitar uma cidade chamada Linsberg. E aí e a cooperativa de crédito está onde, em Linsberg? Está na pracinha, do lado da igreja luterana e do lado da prefeitura. Correto. Então, eu disse assim, é esse sonho que eu tenho, já que outros não quiseram ou abandonaram essa tradição de ser o elemento indutor do desenvolvimento das comunidades, das cidades brasileiras, as cooperativas de crédito precisam, né, exercer esse papel, como fazem na Alemanha. Aí nós fomos conversar, eu fui conversar com os dirigentes das cooperativas, da cooperativa lá, que eles chamam de Volksbank. Sim. Então, não, aqui o gerente tem que morar na cidade,
o gerente tem que participar do conselho da cidade, o nosso pessoal da agência todo é da cidade, os nossos trainees todos são estudantes do estudo secundário e do estudo universitário aqui da cidade. Né? Então, a cooperativa ela reúne todos os interesses da comunidade, além de propiciar o desenvolvimento através da assistência creditícia, levar bons produtos financeiros. Teve uma... Perdão. Esse é o nosso sonho. Sim. Teve uma ida minha à Alemanha que eu fiz uma pergunta para um diretor de um dos bancos cooperativistas alemães, e quais eram os benefícios do cooperado, da pessoa que movimentava com o banco cooperativo na Alemanha. Ele não entendeu. Eu imaginei que era um problema de tradução, eu não falo alemão, e tradução, dependendo de como você faz a tradução, bagunça todo o entendimento, principalmente se for uma palavra técnica, né? Eu redimensionei a pergunta, disse, no Brasil, e aí falei das taxas menores, menos quase nenhuma tarifa, taxa de juros menores, sobras no final do exercício, que os associados decidem sobre elas. Ele virou e falou assim, não, a gente não tem essas coisas aqui. Aí eu emendei uma outra pergunta, mas o que faz então, que vem muito ao encontro do que, né, você está colocando, mas então por que a pessoa fica no banco cooperativo? Aí ele virou e falou assim, pela segurança. Né? E segurança envolve tudo isso, o relacionamento, né? Um olhar no outro, o olho no olho, né? O face to face, como você já disse aí. Legal, eu queria entrar agora. Eu fiz essa mesma pergunta lá. É mesmo? Eu fiz uma pergunta parecida. O dirigente lá do sistema alemão, e ele me deu além dessa que ele te deu, da segurança, ele me deu umas duas respostas que eu achei sensacional. A primeira, ele falou assim, não, a cooperativa é minha. Eu vou lá, eu conheço todo mundo e a cooperativa é minha. Né? Aqui nós ainda temos o sentido de a cooperativa é minha, é da minha comunidade. Sim. Né? Agora, a outra resposta dele que eu achei sensacional. Eu falei, não, e além de tudo, eu estou na cooperativa porque eu sou responsável por balizar o patamar de taxa de juros creditícias na Alemanha. As cooperativas de crédito na Alemanha, elas balizam para baixo as taxas de juros. Né? Então, o fato delas terem uma importância grande no sistema financeiro alemão faz com que elas tenham essa possibilidade de jogar para baixo as taxas e o setor produtivo, né, ter acesso a taxas mais adequadas. Né? Então, eu achei isso sensacional, porque olha a consciência, eu não saio da minha cooperativa, porque se eu sair, eu enfraqueço o sistema financeiro alemão. E enfraquece ele mesmo. Vai cobrar mais. Então, essa consciência é que eu sonho também que nós tenhamos aqui no Brasil. Né? Estar numa cooperativa é fazer alguma coisa não em prol só de si, não em prol só daquela sua coletividade, não em prol só da sua comunidade, mas fazer algo em prol da sociedade brasileira, da economia do país. Que é sustentável, né? Eu queria agora que a gente desse um mergulho para dentro da Confebras. Administrar uma instituição como a Confebras, num primeiro momento, parece até meio estranho. Fala, por que eu posso me associar ou devo, ou o que me gera atrativo para uma cooperativa se associar à Confebras, já que, por exemplo, como lá no início, o presidente mesmo fez aqui um histórico das cooperativas, você tem a solteira, aquelas que estão sozinhas, mas você tem aquelas ligadas a uma central, que tem sistemas de 2 níveis, e tem as ligadas à central e à confederação, sistemas de 3 níveis, ou seja, a Confebras entra no mundo onde você já tem instituições fazendo atendimento, inclusive do ponto de vista também de educação, de apoio, tudo isso que o presidente diz que a Confebras faz, a gente sabe que, de alguma maneira, outras instituições de cúpula também entram aí. E, no entanto, a Confebras tem conseguido se manter no mercado
E se ela está se mantendo no mercado, né, e com esse volume de quase 500 cooperativas associadas, afiliadas, é porque ela tem algo a oferecer. Hoje ninguém se afilia a uma instituição, o que gera alguma contribuição em algum lugar, só porque a outra instituição é bonitinha. O que a Confebras entrega para essas cooperativas? Quais são esses atrativos, presidente Kedson? Eu acho que existem vários atrativos, né? A Confebras, como eu falei no início, é uma confederação suprassistêmica, ela está acima dos sistemas, então ela congrega, né, entre seus afiliados 3 confederações, a Cressol, a CNAC, a Unicred. Nós temos a Federação Nacional das Cooperativas de Crédito lá de São Paulo, que é nossa afiliada. Nós temos 17 centrais espalhadas no Brasil inteiro, né, que são nossas afiliadas, e nós temos 17 singulares. Juntando todas esse time, nós temos aí em torno de 6 milhões de cooperados que estão diretamente ligados ao sistema Confebras. Nós temos aí 482, se você pegar as 17 singulares que são afiliadas direto e mais as que são vinculadas às centrais e confederações, nós temos mais de 482 cooperativas vinculadas ao sistema Confebras. Isso é bom? Por que é bom, meu amigo? Isso é um grande feito, presidente. É um grande feito, eu acho que é um feito que não é meu, é um feito que vem sendo construído nesses últimos 34 anos. Grandes lideranças já passaram pela Confebras. Eu lembro aqui do meu amigo Messias, lá de São Paulo, Celso Regis, né? E outras grandes lideranças, né, que já passaram pela Confebras, construindo essa história tão bem sucedida. Qual é o atrativo das cooperativas singulares, centrais e confederações ao se filiarem à Confebras? Primeiro, o sentido de união, de força coletiva, de defesa dos interesses do movimento. É necessário que nós tenhamos instituições fortes, meu amigo, para que a gente possa defender os interesses do cooperativismo de crédito junto às autoridades governamentais, ao Banco Central, ao Parlamento. Ontem mesmo, eu participei de uma audiência pública dentro da Comissão Mista de Enfrentamento à Covid-19 do Senado Federal, do Congresso Nacional, né, onde se discutia o acesso ao crédito das micro e pequenas empresas. E eu fui convidado pelo senador Espírito Amin para dar o nosso depoimento como cooperativistas de crédito, né? Até levei também o doutor Enio Menem, lá do Sicob, porque o Sicob é um grande sistema e que também ajuda, né? Está na linha de frente concedendo os créditos, trabalhando essa questão do enquadramento no PRONAMP, no enquadramento dos outros programas governamentais. Então, o Enio também ajudou muito nessa discussão. Então, faz parte do cooperativismo de crédito no Brasil, como movimento, o seu fortalecimento. E só quem pode fortalecer as suas entidades, né, são as cooperativas, né? Então, a primeira grande questão, ao associar-se à Confebras, é reforçar essa representação institucional, né? Além de tudo, nós temos vários programas, né? Programas que são importantes, que são disponibilizados às lideranças, aos associados e aos colaboradores desta cooperativa que se filia, ou dessa central que se filia, ou dessa confederação que se filia. Por exemplo, nós temos os intercâmbios, que eu acabei de falar, os intercâmbios internacionais, né? Nós temos uma programação bastante extensa. Ano passado, nós levamos mais de 400 pessoas, lideranças do cooperativismo de crédito, a mais de 18 países no mundo, né? Fazendo visitas, estudando, conhecendo boas práticas, trazendo para incorporar na prática do dia a dia das suas cooperativas, né? Nós temos educação cooperativa através do ensino à distância da Confebras, que estão sendo revitalizados agora nesse momento da pandemia, né? Nós temos um crescimento de demanda muito grande pelos cursos de cooperativismo, educação financeira, sistemas cooperativos, que nós disponibilizamos no nosso site, né? Isso é também um grande atrativo para que as cooperativas, entidades cooperativas se filiem à Confebras.
tem os nossos grandes eventos, né? A Confebras, ela organiza o Congresso Brasileiro das Cooperativas de Crédito, de 2 em 2 anos. Né? É um grande evento. O último foi em Florianópolis, nós tivemos mais de 2.000 pessoas presentes durante 3 dias debatendo sobre o futuro do cooperativismo. Foi extremamente interessante. Né? E as cooperativas filiadas têm desconto nesses eventos. Né? O nosso próximo Concred vai ser em Recife, ia ser esse ano. Né? Nós fazemos sempre os congressos nos anos pares, né? Mas, infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos que adiar o Concred para março de 2021. Vai ser de 17 a 19 de março de 2021, em Recife, Pernambuco. Por que nós estamos levando o Concred para Pernambuco? Porque o Nordeste brasileiro, somente 120 municípios de todo o Nordeste têm uma cooperativa de crédito. Nós queremos, através do Concred, essa discussão importante, levar o cooperativo de crédito para o coração do Nordeste, que é Recife. E dali transbordar esse movimento para toda a região. É um movimento redentor. Eu não tenho dúvida que no dia que o cooperativo de crédito conseguir se instalar no Nordeste brasileiro, vai redimir economicamente esta região do país. Nós teremos uma nova realidade para o seu povo. Né? Nós fazemos também o Congresso Integrativo, que esse ano passa a ser digital. Né? Nós temos a única editora a Confebras tem a editora Confebras, que é a única editora que edita exclusivamente conteúdo, né, sobre o cooperativismo de crédito. Né? Então, nós temos também nossas lives digitais, nós temos vários cursos. Então, é toda uma gama de atrativos, né, que nós oferecemos aos nossos afiliados, né, e que, de certa forma, tem surtido muito efeito, porque nós estamos crescendo, né, o número de afiliados bastante significativamente aí, nos últimos anos. E, logicamente, temos uma campanha de filiação e convidamos a todos os entes cooperativos a se filiarem à Confebras, porque nos fortalece. Além de tudo, eles vão ter acesso privilegiado a toda essa gama de produtos e serviços que a Confebras proporciona. Ok, isso é muito interessante. Esse convite também né, às vezes as coisas passam um pouco despercebidas e a gente acaba deixando de lado, não visualiza, né, não vê, e é uma instituição, né, quando eu fui pesquisar e vi o número de cooperativas afiliadas, eu me assustei, né, até porque, mais uma vez, se não estiver entregando valor, com certeza as afiliadas não ficam. Né? E até porque elas têm outras instituições que também prestam esse tipo de serviço e, com certeza, a Confebras, de alguma maneira, está entregando de uma forma, no mix, no empacotamento ou numa essência diferente daquele que estão encontrando do outro lado, ou estão optando, por exemplo, ter opções também, o que é muito interessante. Né? Quando você tem uma única via, você fica nas mãos daquela via. Se você tem 2 vias, você estabelece comparação. Queria também, presidente, que tu fizesse aí uma análise, né, até pela estatura da instituição que o senhor administra, com relação à campanha, ou ao programa, melhor dizendo, BC-REST do Banco Central, né, que isso está um pouquinho vinculado, inclusive, com aquela situação do Banco Central tentando diminuir a concentração do mercado bancário brasileiro. Né, o Banco Central propôs, e eu não sei se vai fazer uma mudança nisso em função aí da pandemia, mas que até 2022 as cooperativas pulassem do atendimento a 8%, né, dos demandantes de crédito do Sistema Financeiro Nacional para 20%, ou seja, quase que triplicar. E dentro dessa estratégia também a ocupação do Norte e Nordeste, que o senhor também já acabou mencionando aqui, né, ou seja, ampliar. Eu costumo dizer, se as cooperativas têm historicamente menos custo, menos taxa de juros, menos tarifa,
O resultado, ele é decidido o que faz com ele, aquilo que seria lucro lá nas instituições não cooperativas, né, que nós chamamos de sobra, pagou todas as despesas, as receitas pagaram todas as despesas. Sobrou alguma coisa, uma parte vai para o Fundo de Assistência Técnica Educacional Social, para ser aplicado na educação dos cooperados, dos empregados, uma outra parte vai para o Fundo de Reserva, que é indivisível, para fortalecer a instituição, e o que sobrar, quem decide sobre aquilo são os cooperados em assembleia. Se a gente pegar por esse prisma, eu digo há muitos anos, deveria ter fila para se associar nas portas de cooperativa de crédito, porque entregamos muito mais do que as outras instituições entregam por um custo muito menor e com uma organização muito melhor. E mesmo assim precisa do Banco Central chegar e dar uma cutucada para ver essas cooperativas. Por quê, presidente? Falta o quê? Bom, a agenda BC-REST, né, que é atualmente um dos pilares norteadores do cooperativismo de crédito no Brasil, ela traz uns desafios muito interessantes, né? E você citou aí, né? Quer dizer, hoje nós temos a nossa carteira de crédito, todo o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Se você comparar efetivamente somente as linhas de crédito de disponibilidade de cooperativas com o resto do sistema, nós temos aí em torno de 9% da carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional. Correto. O Banco Central nos desafiou a chegar a 20% até 2022. Além disso, nós temos uma questão que é importante também. Veja o seguinte, essas questões que o Banco Central colocou, você usou a palavra instigar, elas são extremamente importantes, porque eu, por exemplo, sou executivo de empresa e eu sei que as coisas só funcionam quando a gente coloca a meta, né? A gente coloca a meta, coloca um horizonte e dá recompensa, né? O ser humano ele tem essa capacidade, né? Senão ele tende a acomodar. Ele tende a se acomodar, né? Então, foi importante demais. Então, hoje, de 9% para 20%, eu acho factível. Tá? Eu acho factível, especialmente nesse momento, onde você tem uma ideia, a carteira de crédito, só nos 3 primeiros meses do ano, né, no sistema cooperativo, cresceu 6%. Só nos 3 primeiros de janeiro a março, cresceu 6%. Ano passado, nós crescemos 25%. Né? Se eu anualizar essa taxa aí, eu vou para algo em torno de 25% de novo ao ano. Né? Então, e olha que nós, na pandemia, nós estamos ganhando negócio, né? Especialmente junto às empresas. E as cooperativas, elas têm a facilidade, as cooperativas que atendem empresas como associados, ela já conhece o seu associado, ela já tem o cadastro pronto, ela já tem sabe quem é o dirigente, ela sabe quais são os problemas daquela empresa, ela conhece aquele mercado, né? Então, essas empresas não ficaram precisando do programa do governo, porque elas foram assistidas na hora pelas cooperativas. As cooperativas, e dados do SEBRAE mostram isso, né? Foram as entidades financeiras, as instituições financeiras, que mais aportaram recursos nas micro e pequenas empresas durante a pandemia. Por quê? Porque não é nada diferente, é porque nós conhecemos o nosso cooperado e nós temos responsabilidade também com ele, né? Num momento difícil, de dar um alívio financeiro. Então, nós trabalhamos firmes também. Então, nós vamos ganhar mercado. Então, para mim, não é problema. Agora, por exemplo, tem pontos que são importantes até para a gente refletir. Por exemplo, grande parte da carteira de crédito das cooperativas e os negócios gerais das cooperativas de crédito estão centrados numa população acima de 10 salários mínimos. Ou seja, as cooperativas de crédito do Brasil ainda não têm no seu contingente pessoas de baixa renda. Nós precisamos nos desafiar a construir cooperativas que tenham esse perfil de atender o catador, o catador do lixo, ocupar as favelas. As favelas, como tem um caso excelente lá em Minas Gerais, do Cicó. Santo Antônio do Monte, isso aí. Isso. Então, nós precisamos olhar, e quando há um desafio dessa monta que o Banco Central nos colocou, a gente passa a avaliar e olhar esse tipo de coisa. Então, nós temos um contingente aí, eu citei aqui antes,
essa questão do auxílio emergencial, né? 110 milhões de brasileiros atrás desse dinheiro, R$ 600, né? 60 milhões foram beneficiados. Né? Quantas pessoas nós podemos levar no espírito cooperativista, cotizar, formar uma cooperativa e trabalhar para buscar o seu recurso, a sua prosperidade, né? Investindo em negócios, né? Então, tudo isso aí são desafios. Outro desafio, a questão do Norte e Nordeste. O Banco Central tem inteira razão. Sim. Né? São regiões importantes do país, né? Que nós não temos o cooperativismo de crédito no Nordeste, por exemplo, um esforço fantástico do Sicoob, da Central Sicoob Nordeste e da Central Sicoob Sicredi, aliás, da Sicredi Central Nordeste lá também, que fazem um trabalho espetacular diante de muitas adversidades. Né? Mas nós temos uma participação pífia. Sim. O cooperativismo de crédito tem uma participação pífia no Nordeste. Né? Uma população de 60 milhões de pessoas, nós temos 4 milhões de cooperados. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa efetivamente usar isso e levar isso como desafio. E aqui outros exemplos que o Banco Central coloca. O Norte tem... No Norte, até, eu acho que vai ser muito mais fácil nós buscarmos essa questão da inserção do cooperativo, porque lá já tem exemplos fantásticos da Credicís, né, do próprio Sicoob Norte, que faz um trabalho fantástico na região de Rondônia e tudo. Mas nós precisamos levar também essa experiência para o Pará, para o Amazonas, né, para Tocantins, para outros estados também que precisam ter os benefícios do cooperativismo. Então, José Carlos, tem esse aspecto do desafio, mas também tem aspecto da potencialidade, da oportunidade que nós temos em relação a isso. O cooperativismo de crédito, ele tem um potencial enorme de disseminação e levar a prosperidade e felicidade das pessoas, e nós queremos levar isso para todos os lares brasileiros, para todas as famílias brasileiras. Né? Isso é uma missão. Eu falo isso que sempre é uma missão nossa, termos sempre em mente essa oportunidade, né, que desafiados pelo Banco Central ou por qualquer outra entidade, governo brasileiro. Né? Eu estava vendo agora, nessa audiência pública que eu participei ontem, né, o PRONAMP, que é um programa nacional para apoio às micro e pequenas empresas agora durante a pandemia, tem 15,9 bilhões de reais aí para ser distribuído. Né? Os bancos privados não querem nem saber desse negócio. Os bancos públicos demoraram a decolar, agora que começaram a decolar. E o Banco Central, o depoimento do diretor Paulo Sérgio ontem lá, foi fantástico. Olha, nós temos esperança que esse trabalho vai ser feito pelos bancos públicos e pelas cooperativas de crédito. Põe nas mãos das cooperativas que chega, presidente. Que chega. Então, agora, a partir de segunda-feira, da próxima semana, o Sicredi e o Sicoob, pelas informações que eu tenho, já vão estar disponibilizando esses recursos para micro e pequenas empresas. Então, esse é o nosso papel. Né? É incentivar, é participar, é ajudar. Né? A Confebras faz esse papel, né, de disseminar essa paixão, esse amor que nós todos temos pelo cooperativismo, pelo cooperativismo de crédito especial. Legal, presidente. Gente, hoje nós estamos aqui com o senhor Kedson Macedo, né, um dos gestores executivos da Cooperforte, uma das grandes cooperativas de crédito no Brasil, uma cooperativa ímpar pelo modelo que ela adotou. Ele falou isso no início da entrevista. Presidente da Confebras, ele explanou muito aqui sobre a Confebras, o modelo de negócio, o que a Confebras entrega, né, os tipos de produtos, serviços disponibilizados. Queria muito, presidente Kedson, te agradecer, né, da mesma maneira que eu falei lá no início da entrevista. Sabemos da dificuldade, a agenda, né, uma pessoa com o seu nível de ocupação, logicamente, é muito demandada. No entanto, assim que fizemos contato, o senhor se disponibilizou, colocou seu staff para trabalhar junto com a gente para viabilizar essa entrevista. Então, gostaria de deixar registrado aqui o meu agradecimento pessoal e, logicamente, deixar em aberto aí para as suas palavras, o que o senhor deseje deixar aí de mensagem, né, para os nossos cooperativistas brasileiros e para aquelas pessoas que ainda não são, mas com certeza ao entenderem melhor o cooperativismo vão se achegar, né?
As minhas palavras finais são de agradecimento primeiro a você, meu amigo José Carlos, que é sempre um prazer estar com você, conversar. Você é uma das inteligências importantes aí que ajuda o cooperativismo a disseminar. Muito obrigado. E também a minha palavra é sempre de otimismo. O cooperativismo de crédito ele está num momento difícil, como todos estão, por conta dessa pandemia que nós estamos passando, mas, mesmo num momento difícil, o nosso movimento deu uma resposta acima de todos, porque deu uma resposta não só em relação aos seus negócios, preservou os seus negócios, preservou a saúde financeira dos seus associados, né? Preservou, colaborou com as comunidades locais ao distribuir, através de suas entidades, material médico, material sanitário, máscara, cestas básicas, populações em vulnerabilidade social, né? Distribuir, apoiou hospitais com recursos, com EPIs e tudo. Então, mesmo num momento difícil, o cooperativismo se mostra por que esse movimento é tão importante para a sociedade brasileira, né? Nós ainda temos muita coisa a fazer, né? Nós estamos só em metade dos municípios brasileiros. As cooperativas de crédito hoje só atendem metade dos municípios brasileiros. Nós temos ainda uma grande estrada pela frente para percorrer, embora em 663 municípios só tenhamos cooperativas, não tenhamos mais nenhum tipo de banco, né? O que mostra também. Mas ainda temos muita coisa para fazer. Nós temos uma rede de atendimento bastante extensa, por isso que nos ajuda e facilita quando a gente tem um programa de governo, por exemplo, como o Pronamp, né? De levar esses recursos às comunidades, a pequena empresa que está lá em Guaxupé, que está lá em São Gabriel, no Amazonas, né? Então, essa rede que nos ajuda a levar esses programas e atenuar um pouquinho o sofrimento que a população brasileira, as pessoas físicas e jurídicas estão passando nesse momento da pandemia. Muito obrigado. Eu queria convidar aquelas pessoas que ainda não conhecem o que é o cooperativismo e o cooperativismo de crédito a conhecerem. Tenho certeza que vão se apaixonar também e vão entender por que esse movimento é tão bem sucedido no mundo inteiro. Aonde tem cooperativismo, tem desenvolvimento econômico e também felicidade para as pessoas. Então, nossa palavra é de prosperidade e felicidade a todos. Muito obrigado, meu amigo, estamos à disposição. Obrigado, presidente Kedson. E, aliás, uma notícia muito boa, né? Hoje é dia 8 de julho de 2020 e, segundo palavras do presidente Kedson, provavelmente, a partir da próxima semana, os sistemas Sicob e Sicredi já estarão operacionalizando a linha Pronamp, que é para chegar até as micro e pequenas empresas. Não é isso, presidente? Essa informação que nós tivemos ontem, discutindo lá na audiência pública do Senado Federal. Muito bom, obrigado mais uma vez, presidente Kedson. Obrigado a você que esteve conosco neste vídeo até este momento. Peço mais uma vez, se inscreva no canal. Gostando do vídeo é importante, né? Dá um clique aí na mãozinha, dá um like, sempre vai ajudar. Muito obrigado a você e até o próximo vídeo. Até lá, abraço!